Esquadrilha da Fumaça preparam o próximo show. O 1000º com o Tucano T-27. Sábado, Santos, litoral de São Paulo. Às 5 da tarde, o esquadrão de demonstração aérea se exibe para a multidão na praia. 5 para as 6, o capitão Barreto começa a última manobra. De repente, a asa direita se desprende e cai. O piloto consegue desviar o avião na direção do mar e aciona a cadeira ejetável, apenas 3 segundos antes do avião se espatifar. Eduardo Santiago, de 16 anos, foi atingido pela asa e morreu. Os peritos da aeronáutica não sabem como explicar o acidente. Os aviões Tucano da Esquadrilha da Fumaça são reforçados para suportar as manobras. A manutenção é quase obsessiva. E no momento em que a asa se soltou, o capitão Barreto estava começando a subir. A pressão sobre o aparelho era de 3 vezes a força da gravidade. O Tucano suporta até 11 vezes a força da gravidade. Foi um acidente inédito em 44 anos de Esquadrilha da Fumaça. Agora repare, 5 segundos antes do acidente, um objeto voador não identificado passa pelo Tucano em altíssima velocidade. Será que esse estranho objeto tem algo a ver com o acidente? O capitão Barreto está hoje na base aérea de Fortaleza. A convite do Fantástico, ele assistiu às imagens em que aparece o suposto OVNI. Durante o voo, eu realmente não observei isso aí. Na sua opinião, o que seria esse objeto? É um mistério. Eu realmente não consigo explicar. A velocidade que ele passa é uma velocidade muito alta. E interessante também o tamanho dele. É um tamanho pequeno, né? Em relação ao todo da aeronave, que a gente pode observar, o comprimento da aeronave são 10 metros de comprimento. O objeto, ele, se comparado ao tamanho da aeronave, é bastante pequeno mesmo. O capitão Barreto diz que em 17 anos de carreira nunca tinha visto nada parecido com isso. É realmente um mistério, né? A ser estudado também, quem sabe. O ufólogo cearense Reginaldo de Ataíde, que há 36 anos pesquisa os chamados OVNIs, processou as imagens do objeto no computador. Trata-se realmente de alguma coisa metálica, reflete a luz do sol exatamente como um avião, desenvolve uma velocidade 3 a 4 ou 5 vezes maior do que a do avião, deveria medir aproximadamente 90 centímetros a 1 metro de diâmetro e objetivava realmente passar muito perto do avião. Pela avaliação do ufólogo, o estranho objeto deveria estar a uma velocidade entre 1.200 e 1.500 quilômetros por hora. Passou aproximadamente 2 metros da asa e depois seguiu em frente, desaparecendo no espaço. O pesquisador acredita que o acidente pode ter sido causado pelo campo magnético ao redor do objeto. Um campo magnético na situação daquela ali, não sei até que ponto ele influenciaria na estrutura da aeronave a ponto de quebrá-la. É difícil de se julgar e de se avaliar. Nos arquivos dos ufólogos há dezenas de imagens de supostos OVNIs flagrados perto de aviões. Em junho de 76 foram feitas estas cenas. Um pequeno objeto acompanha o Concorde. Em setembro de 93, Alejandro Leal filmava a evolução de helicópteros durante uma parada militar na Cidade do México e fez este registro. A maioria dessas imagens foi conseguida por puro acaso. O laudo oficial sobre o acidente com o Tucano ainda não saiu.
Mas o capitão Siqueira, coordenador da Esquadrilha da Fumaça, diz que houve fadiga no material das ferragens de suporte. Todos os aviões da frota receberam reforços e já voltaram a fazer voos de treinamento. Com relação à imagem do estranho objeto que aparece perto do Tucano, o capitão Siqueira foi seco. Não tenho elementos para falar sobre isso.